Oba! Estamos chegando com mais um Vida Pet pela nossa Astral TV. É sempre um prazer imenso ter a companhia de vocês. Gente, quem tem os bichinhos em casa, cachorrinho, gatinho, avise as pessoas sobre esse programa. Todos os programas que são exibidos na Astral TV tem uma playlist linda através do YouTube. Mas qual que é o YouTube, Cláudia? youtube.com/Astral TV Oficial. Várias entrevistas que eu fiz com profissionais maravilhosos, é muito conhecimento, é muita informação. A gente está numa nova era já faz um tempo, então é muito bacana a gente passar para vocês, eu não, né? As profissionais lindas que aqui vêm. Essas informações, gente, que são um divisor de águas. E fora que tem também passeios e viagens com pets. Quem que eu recebo hoje, gente? Ela é uma graça. Um astral lá em cima, falante pra cima, doutora Alessandra Silvério, bem-vinda! Muito obrigada, Cláudia. Nossa, que honra estar aqui com você. Que linda! Eu já te acompanho há algum tempo e eu fiquei muito feliz de ver todo esse seu empenho para o nosso mundo pet. Como é a vida, né? Já fiz tanta coisa, programa feminino, de artesanato, de venda, já vendi panela. Já vendi carro. E tá tudo certo. Agora no mundo pet. Olha, ela é médica veterinária e fisioterapeuta, acupunturista e terapeuta neural. Aí vou lhe fazer já de cara essa pergunta. Como é que funciona na prática? Eu não vou nem perguntar como funciona. O que é terapia neural? Uau, que pergunta. Bom, a terapia neural, ela nada mais é do que nós darmos estímulos através da história de vida. Nossa, Lê, não entendi nada. Nós vamos fazer a história de vida porque nós terapeutas neurais, nós não nos preocupamos com a doença. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, Alessandra, você trata câncer? Não, eu trato o paciente. Você trata problemas de coluna? Não, eu trato o paciente. E através da terapia neural, que nada mais é do que aplicações de anestésico ultradiluído, ele não vai anestesiar nada, ele só vai ajustar a carga elétrica da membrana celular. Uau! É profundo, né? Nossa! Isso, na verdade, surgiu em 1925 com os irmãos Hünningen, e alemães que estavam na clínica e erroneamente um deles, a irmã com enxaqueca, aplicou o que nós chamamos de novocaína naquela época, hoje nós utilizamos a procaína, erroneamente na veia, e a irmã nunca mais teve enxaqueca. Você tá de brincadeira? E aí eles, gente, mas um anestésico, e hoje a gente, quando nós procuramos estudos científicos, essa parte mais científica, existem vários trabalhos onde citam, né, o uso do anestésico local para algumas organizações, né, para algumas patologias. E, na verdade, então quer dizer que é só injetar a procaína onde eu tenho algum problema? Não. Aí vem a magia e o amor e a conexão. A terapia neural, ela é uma terapia do sentir-pensar. Então, a gente não coloca todos os animais que vêm com as mesmas doenças no mesmo balaio, né? Então, às vezes a gente vê assim, poxa, eu atendi 5 animaizinhos com problemas de dermatite. E essa dermatite atópica, por exemplo, que é um que o pessoal, né, os meus colegas fazem quando pinta. Quando vem uma dermatite atópica, eu não me importo com a dermatite. Eu preciso entender o que acontece com esse ser vivo que está na minha frente. Então, hoje nós já sabemos que o animal ele está inserido em um campo, campo morfogenético, um campo mórfico, que aí quem trouxe foi Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês. E ele provou que a gente tem essas informações que são trocadas o tempo inteiro. Então, o que a gente percebe muito no dia a dia? Que esses animais trazem informações, não só deles, mas desse meio que eles vivem. Então, muitas vezes eles vão demonstrar a mesma patologia que o dono ou a dona, ou alguém da casa, né? E aí a gente fala assim, nossa, mas como isso? Como assim? É o campo. Dividem a parte eletromagnética e as informações. Depois de um certo tempo convivendo naquela casa, começa a absorver os mesmos sintomas Exato. de quem ali com ele convive.
E aí onde entra a terapia neural? O que que ela vai fazer, por exemplo, numa atopia? Numa dermatite atópica, né? Primeiro de tudo, às vezes tem cliente que chega no consultório e fica muito bravo comigo, porque ele entra com aquela pasta, e aí tem lá a primeira consulta, a primeira receita, todo o histórico do animal, e eu falo, pode deixar aí. E eles ficam toda hora, né? Doutora, você não quer olhar o exame? Eu falo, seu animal não é um exame, tenha calma. Porque senão a gente acaba rotulando tudo, e não é assim. Porque tem animais que vivem, por exemplo, num apartamento de 30 metros quadrados, hoje a realidade em São Paulo tem uns até de 18, né? Os estúdios agora. Impressionante, é. Então, você imagina um apartamento de 18 para um apartamento de 400 metros. Tem um que mora no interior, que fica na casa de campo do interior. Então, ele tem acesso à grama, ao quintal. São estilos de vidas diferentes. Uns comem comida natural, outros comem alimento processado. Então, assim, como que é essa relação, né? E isso tudo tem que ser olhado. E como é que estão os sentimentos, né? Uma das perguntas que eu geralmente faço no início de uma consulta é: quando isso começou? E aí a pessoa vai me relatar, olha, tem 3 meses, 4 meses. E aí, obviamente, com muita descrição, sem julgamentos, né? Isso é uma coisa que eu falo bastante. Sem julgamentos, neutro. Tente entender o que aconteceu. Muitas vezes, meu filho foi estudar fora e ele era super grudado no meu filho. Eu separei, ele é meu e do meu ex-companheiro. Alguém que falece, né? Eu mesma vivi isso. Eu tenho uma shih tzuzinha que a minha mãe nunca gostou de cachorro dentro de casa. E essa shih tzu dobrou a minha mãe. Coisa. E o que aconteceu? Quando a minha mãe faleceu, eu imediatamente precisei, dias após, desmontar o quarto da minha mãe, porque ela tinha aquela rotina de vamos acordar, né? Vamos acordar ela, eu fazia de manhã. E ela ia chamar minha mãe. E de repente ela entrava no quarto e ela voltava com uma cara assim, cadê? E ela começou a manifestar um problema seríssimo de pele depois disso. Nossa. Na medicina germânica, a pele é perda de contato ou contato indesejado. E aí eu comecei a fazer uma leitura do que ela estava me trazendo. Essa tristeza de separação. Na medicina chinesa é pulmão. Pele é pulmão que está relacionado à tristeza de emoção. Então, percebe que a terapia neural não é apenas eu pegar o anestésico e aplicar em alguns pontos. Né? Isso a gente pode até chamar de procainoterapia. Você pode até aplicar esse anestésico, mas você também tem que procurar dar aquele animal que está faltando. No caso, a Shih Tzu estava sentindo a falta da sua mãe. Exato. O que você fez para... Então, esse ponto que nós buscamos, nós chamamos de campo interferente. Isso é o que nós buscamos no corpo. Tanto que o pessoal, acho que vai acabar vendo aí, nós temos campos interferentes em boca, né? Hoje em dia, eu sempre falo para os colegas, gente, vai examinar, olhem a boca desse animal. Né? Uma boca, por exemplo, com muito tártaro, com muito processo inflamatório, está me mostrando como é que está esse organismo por dentro. E às vezes, o que manifestou ali, a pele, né? No caso da minha, por exemplo, não era só a pele. Ela estava com uma desbiose intestinal, então eu tive que adequar a alimentação. Então, é um conjunto. É um conjunto. Perfeito. Entendi. E o carinho também, até ela poder... fazer, esquecer. Esquecer não esquece, porque é muito engraçado. Tem determinado... Transferir, de repente. Exato. Ela conviver com essa falta, né? E uma coisa que a gente percebe muito, assim, no dia a dia... exatamente das pessoas cada vez mais começarem a sentir essa ligação com o animal. Né? Então, hoje, quando nós falamos em terapia neural, a gente tem várias modalidades que eu brinco. Né? Eu falo, gente, tem a farmacopuntura, porque você pode aplicar o anestésico em pontos de acupuntura? Pode, mas não é terapia neural. Você pode aplicar numa região que esteja inflamada, uma dor, alguma coisa ali? Pode, mas aí seria uma procainoterapia. A terapia neural, você vai ligar o sentir pensar. Dr. Júlio César Payan, que foi quem trouxe para a América Latina, um colombiano muito querido, ele sempre falava, a medicina, para a gente falar de terapia neural, para nós falarmos de terapia neural hoje, nós temos que reescrever a medicina. Nossa!
Mas então, a terapia neural não é a aplicação de um anestésico, é isso? Ela É? mas não tem um protocolo. O que eu quero dizer? Seu animal tem uma dor na coluna, em tóraco-lombar, região tóraco-lombar. Ah, são sempre nos mesmos pontos? Não. Cada animal, eu posso pegar 10 animais com problemas tóraco-lombar, uma diminuição de espaço intervertebral, por exemplo. Aham. Tem uma dor absurda, aí começa a ter problemas de marcha. Todos vão receber no mesmo local? Não. Por quê? Vai depender da história de vida. Vai depender do ambiente que vive, do que come, da qualidade da água, que é extremamente importante. Nós somos, e eles também, 70% de água. Então, Lê, eu dou água da torneira. Tem muito metal pesado. Gente, não dê água da torneira. Não dê. Aliás, até vou lhe fazer uma pergunta. Eu tenho em casa um filtro, não vou falar marca, né, gente? Mas, não vou fazer propaganda aqui. Melhor é o filtro de barro. Posso dar desse filtro? Pode. Não tem Pode. metais pesados, aqueles Não, filtros que a gente hoje a faz. gente, é claro, né? Nem todo mundo pode ter um filtro japonês famosérrimo, que é incrível. O de barro é maravilhoso. O de barro já te quebra um galhão. Existem outros filtros bem acessíveis que eles passam, essa água ela passa por algumas camadas de filtragem, que também vai segurar metal pesado, vai segurar bactéria. Então, assim, a água, gente, é muito importante. Nós e eles somos 70%. Importantíssimo. E tem que trocar também. E me ensinaram para não... Eu tenho em casa uma bacia de alumínio, falaram para tirar ou colocar aqueles potes de vidro, Marinex que a gente tem, ou de porcelana, ou até cerâmica. Então, procede? Pode. Eu, na verdade, lá em casa, como você falou do filtro de barro, os meus têm o pote de barro. De barro? Mas é muito chique, é Porque, bacana. porque fica fashion. mais fresquinho. Exatamente. Mais fresquinho. Mas eu não esqueci a terapia neural, não, que eu Vamos quero lá, falar vamos desse anestésico, mas é que chegou uma pergunta, senão a Pamela puxa minhas orelhas. Olha, a gente está sempre procurando trazer para vocês também perguntas que vocês nos fazem via, pode ser o meu Instagram, Cláudia Pacheco Oficial, tem o do João, a gente coloca das meninas que se apresentam, né, Pan? Também através da Astral TV Oficial. Mas chegou uma pergunta do Murilo Maia, que é de Mauá, em São Paulo. Vamos ver, doutora. Oiê, tudo bem? Eu sou o Murilo, tenho 27 anos, tenho um doguinho de 8 anos também e eu queria saber para quem que serve a terapia neural. Uau! Que bom, Murilo, que você perguntou. Obrigada por você estar aqui com a gente. A terapia neural, ela serve para todos. Inclusive, eu encaminho, quando eu percebo que há alguma relação, como perdas, como alguma coisa ligada ao emocional deste tutor, eu encaminho o tutor. Eu tenho vários amigos médicos, odontólogos, né? Que trabalham com terapia neural e eles me dão um suporte, porque é importante também que a pessoa se cuide, porque o animal ele só está em ressonância. Muitas vezes, a causa dessa patologia, meus colegas veterinários vão concordar comigo, não é nem o animal, porque o animal está bonitinho, você faz os exames e fala, nossa, mas os exames estão ok. Lembre-se que eu falei que o animal não é só um exame. Mas você olha os exames e fala assim, gente, mas não tem, não estou entendendo o que está acontecendo. E a emoção. E aí quando você vai ouvir, gente, ausculta daquilo que a pessoa tem para falar é a coisa mais importante. Porque a pessoa te traz muita informação. Que revolução na medicina veterinária. Estou Lindo, impressionada. né? Lindo, né? Os profissionais lindos que eu já entrevistei aqui, como você, no caso. Obrigada. Voltando, quando você fala do anestésico, então assim, o anestésico é um anestésico convencional, que vocês colocam o quê? Numa seringa? Ele já vem, geralmente a gente usa numa concentração bem diluidinho, que ele já vem pronto. Então nós quebramos essa ampola, puxa na seringa, e aí depende da quantidade que você vai usar. Por exemplo, tem acho que uns 3, 4 meses, me chamaram para atender um cavalo, que ele estava nervosíssimo, ele mordia todo mundo, ele estava revoltos e aí ninguém conseguia entender se era dor, o que era. Uhum. E aí tem uma grande amiga que faz quiropraxia e ela foi fazer quiro e ela olhou para mim e falou, por que você não faz terapia neural nele? Aí eu olhei e falei, posso fazer, sem problema nenhum. Colocamos ele no tronco e ele tinha uma ligação muito forte em região de umbigo, então a mãe... Gestação. Sabe, não, gente, eu não estou desfazendo, tá? Mas sabe adolescente, quando tá atacadíssimo, que joga a mochila e fala assim, não quero ir, não fala comigo, não.
Ele estava exatamente com esse Olha comportamento. E um cavalo lindíssimo, lindíssimo. Bom, enfim, colocamos ele no tronco, eu palpei, fiz a história de vida, peguei algumas informações com os tratadores, porque cavalo a gente sabe, né? Tem muita gente envolvida, quem dá comida, quem troca água, quem limpa a cocheira, quem adestra. E aí eu percebi, eu falei, não, aqui tem alguma coisa que relacionada à mãe dele, à gestação. Perguntei se ele era de barriga de aluguel ou se ele era da própria mãe. Ele era da própria mãe. E eu sentia, me vinha uma sensação de abandono. É muito doido isso de explicar, né? Mas é o campo. A gente acessa o campo. E me vinha uma sensação de abandono, de abandono, de abandono. Bom, enfim, decidi que no caso dele, eu precisaria fazer um umbigo, que era uma maneira de eu cortar esse abandono, essa relação dele com a égua. E assim nós fizemos. Mas aí, no caso, o anestésico está agindo no corpo físico. O anestésico, ele age no corpo físico na parte elétrica, na física do corpo físico. E aí, quando age nessa parte elétrica... O que ele faz? Geralmente, quando a gente tem alguma patologia, a milivoltagem da membrana celular, ela está entre 50 e 90 milivolts. Quando entra a procaína, imediatamente ele vai para 290. Então, ele dá aquela repolarizada. Eu brinco que eu falo como se fosse uma gasolina aditivada. Então, você sente que aquilo te dá um up, o brilho do olhar é impressionante, é na hora. Sempre com essa substância chamada procaína. Exato. Não existe terapia neural sem procaína. Pode ser que numa emergência, se você não tem a proca, você use uma xilazina. Perdão. Uma lidocaína. Xilazina não, uma lidocaína, que é uma outra estrutura. Mas qual é a diferença? Metabolização. A procaína, ela é metabolizada no plasma sanguíneo. Então, gente, eu posso atender animais idosos, animais cardiopatas, hepatopatas, nefropatas, porque ele não vai metabolizar e não vai passar por esses grandes filtros. Então, eu não vou sobrecarregar o que já está sobrecarregado precisando de ajuda. Então, ele metaboliza no plasma. É interessante, quer dizer, tanto pode agir na parte física do animal, quanto na parte comportamental. Total. Através dessa eletricidade? Exato. E aí, deixa eu só te contar o que aconteceu com esse cavalo. No último final de semana, nós tivemos a exposição nacional do Manga Larga, aqui no Parque da Água Branca. E ele era um cavalo que todas as vezes que o pessoal vinha para selecionar quem iria para a pista, ele ficava de lado. Porque ele empinava, ele fazia graça, ele empinava, ele não obedecia. Rebelde, totalmente rebelde. E a proprietária resolveu colocar esse cavalo na pista. Nossa. E ele foi campeão. Ai, meu Deus, você tá de para que eu vou chorar. Você estava lá nesse dia? Eu não estava lá, mas eles começaram a me mandar. Olha, eu falo da minha arrepia inteira. Ai, que história. Foi lindo. Agora, recente? Foi agora, esse final de semana. Não me vai fazer borrar maquiagem. Que a doutora Denise já me fez borrar toda a maquiagem outro dia aqui. Eu choro mesmo, não aguento. Não, e ele foi campeão. Ele foi campeão. Ele se chama Los Angeles do PEC. Los Angeles do PEC. Exato. Deve ter o Instagram dele, com certeza. Tem o do Aras, né? Posso falar? Por favor. Aras Lagoinha. Aras Lagoinha, eu vou atrás dele. Aras Lagoinha. Foi uma sessão só que você fez com ele? Foi uma sessão só, Cláudia. Uma sessão só. Gente do céu. Porque quando você sente o campo, quando você consegue se conectar com o teu paciente, seja ele um gato, um cachorro, até acho que eu mandei para a Pamela a foto de uma tartaruga. Gente, é respeitar e entrar em contato com aquele ser vivo que está na sua frente, respeitar a história dele. Você trata pássaros também? Pássaros, outro dia eu resgatei um que bateu no vidro lá do Aras, mas infelizmente ele ficou comigo 4 dias. A gente tentou fazer ele, mas não acho que era muito bebê. Adoro, porque ela fala igual a minha pessoa. Adoro. Então, você vai ficar aqui porque a gente vai gravar mais um programa com você. Aí, para falar sobre a medicina integrativa, tem mais assuntos, tem muita história para contar? Tem. Gente, não é uma linda ela? Fala se não é uma linda. Fala mais que uma nega do leite. Vai lá no Instagram dela para assistir essa entrevista, você é babado. É o @doutora até DRA Levete, doutora A Levete, que é Alessandra Silvério. Tem um WhatsApp, você atende aqui em São Paulo? Eu atendo São Paulo e atendo mais Vale do Paraíba, né? Porque eu moro no Vale do Paraíba. Onde você mora? Eu moro em Jacareí. Eu tenho um casal no Ubatuba. Jura? Passa lá. Um cafezinho. WhatsApp da doutora é o 11 99605 7463. E claro, ela vai ficar
para a gente gravar mais um programa que tem tanta história. Eu não conhecia a terapia neural, então a gente vai colocar junto com medicina integrativa e tem muita história para a gente conversar. Obrigada, linda. Gente, olha, compartilhem, viu? Porque uma aula e tanto. Beijão para vocês.